Boa noite, meus irmãos. Já percebo que alguns já entraram, já acessaram a nossa palestra de hoje. Nós vamos hoje falar sobre Bezerra de Menezes. Vamos aguardar um pouquinho mais para que mais pessoas acessem. Quem desejar, providencie seu copo com água, porque durante a palestra os espíritos de luz que nos acompanham, que nos orientam, nos iluminam, irão fluidificar essa água e ao final da palestra poderemos beber esse remédio para nossos males físicos e espirituais. Bom, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa palestra de hoje, à nossa conversa de hoje. Vamos elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz para a nossa prece de abertura. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, equipes de espíritos de luz que nos acompanham na nossa caminhada. Obrigado pela oportunidade de hoje, de estarmos juntos, conectados através da internet, para mais um estudo, para um pouco mais de entendimento da nossa doutrina espírita. Pedimos luz para todos nós, pedimos proteção, pedimos amparo para todas as famílias sofredoras, especialmente para as famílias sofredoras que atravessam, sentindo mais na pele essa doença, esse Covid-19, mas também todos os sofredores do nosso planeta que possam ser atendidos, que tenham seus sofrimentos atenuados. Assim sendo, agradecidos por todo o amparo, por toda a proteção, nós pedimos a permissão, a orientação para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos hoje falar sobre Bezerra de Menezes. Antes, só lembrando, como a gente sempre faz, durante suas preces, quando vocês conversam com Jesus, como é que vocês conversam? De longe? Continuamos com a campanha Abrace Jesus. Toda vez que for fazer uma prece ao Mestre Jesus, se abrace com ele, sinta seu calor, converse com ele abraçado, bem próximo, sentindo o seu coração, sentindo o calor do amor do Mestre Jesus. Bom, como já disse, Bezerra de Menezes é o mentor da nossa casa, do nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé, e é uma honra, uma felicidade imensa poder hoje, não só hoje, porque a gente faz um estudo antes, uma leitura, mas a oportunidade da gente se aproximar um pouquinho mais desse espírito de tanta luz. Como nos faz bem a gente se aproximar, a gente pensar num espírito como esse. Bom, eu queria falar hoje, além da vida dele em si, contar um pouquinho da história dele, queria deixar marcado o amor que Bezerra de Menezes tinha por toda a humanidade. Exaltar esse espírito de luz, esse amor que ele carrega no coração, que ele carrega ainda hoje, trabalha muito. Bezerra de Menezes
na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, nos dá exemplos, nos mostrando como é possível a gente seguir os passos, seguir os ensinamentos de Jesus, como uma pessoa, como um homem como nós, é capaz disso. E aí a gente se questiona, por que eu não posso também fazer um esforço para me aproximar um pouquinho desse exemplo de criatura, como Bezerra de Menezes? Não estamos falando de um exemplo como Jesus, que está tão distante de nós, muito na nossa frente, mas estamos falando de Bezerra de Menezes. Evidentemente está muito à nossa frente, mas menos distantes que Jesus, nos mostrando que nós somos capazes, nos mostrando como agir, como esse espírito era capaz de amar o próximo, de se doar, lutar por um mundo melhor. Nós vamos ver aqui o seu raio de ação, como era imenso, como o leque de ações de Bezerra de Menezes era enorme, tudo em nome do amor, tudo em nome da fraternidade. Que a gente possa aprender um pouquinho, que essa noite nos marque com esse grande ensinamento, que a gente procure melhorar um pouquinho, que a gente procure amar um pouquinho mais, que a gente procure ajudar um pouquinho mais o Mestre Jesus na sua obra. Estaremos fazendo e dando continuidade à obra do Mestre Jesus. Que o exemplo do nosso irmão Bezerra de Menezes nos auxilie. É o melhor que a gente pode pedir nessa noite de hoje. Essa história de Bezerra de Menezes conosco se inicia há um tempo atrás, lá no astral, antes da sua última encarnação, lá no fim do século XVIII, começo do século XIX, por ali, quando o anjo Ismael recebe de Jesus, antes disso, a missão, uma grande missão, de espalhar o Evangelho na superfície da Terra, no nosso planeta. E nessa época que eu comentei, final do século XVIII, começo do século XIX, aí na nossa contagem aqui, Ismael faz uma grande reunião com espíritos de luz para botar em prática as atitudes, os planos de auxílio à humanidade, para que o Evangelho do Mestre Jesus pudesse se espalhar por toda a Terra. Essa história que eu estou comentando aqui, ela está nesse livro aqui, ó. Aí aparece ao contrário, né, o nome. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fala dessa reunião. Esse livro é de Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico. E o anjo Ismael, que presidia essa reunião, responsável por esse trabalho, né, sob o comando maior do Mestre Jesus, procura um discípulo dele, se dirige a ele, lhe dizendo da sua missão. Esse espírito era Bezerra de Menezes e ele vinha na terra do Cruzeiro encarnar para espalhar a doutrina, para espalhar o ensinamento do Mestre Jesus, o Evangelho de Jesus. E Bezerra de Menezes, muito emocionado, aceita essa nobre missão. E no ano de 1831, numa pequena localidade no Ceará, chamada de Riacho do Sangue, nasce, reencarna, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no dia 29 de agosto de 1831. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, aos 68 anos de idade.
nós vamos aqui relatar atuações de Bezerra de Menezes, só para a gente ter uma ideia desse leque que eu comentei de atuações dele, como esse homem lutou, como esse homem produziu, como esse homem lutou por uma sociedade, por uma humanidade melhor. Tudo isso que ele fez por amor. Então, médico, político, Bezerra de Menezes foi cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador na Câmara Municipal da Corte, né? E o seu presidente. Durante um tempo, ali nessa Câmara, ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que naquela época não existia o cargo de prefeito, mas ele dirigiu a cidade do Rio de Janeiro durante um tempo. Foi deputado federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, membro do Conselho e sócio benemérito da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membro do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade de Beneficência Cearense, que foi seu fundador para auxiliar os nordestinos que vinham para a corte, atitude dele, de amor, presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889, vice-presidente em 1890 e 1891 e novamente presidente de 1895 até a sua desencarnação em 1900. Como escritor e jornalista também, como escritor ele escreveu, entre outras tantas obras, vamos citar aqui algumas somente, os romances Lázaro, o Leproso, A Casa Assombrada, A Loucura sob Novo Prisma, Um Estudo Psíquico-Filosófico, uma carta de Bezerra de Menezes. Essa carta, nós vamos comentar um pouquinho dela mais para frente, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro aqui, essa carta se transformou num livro. Também estudos filosóficos, 2 volumes contendo a maioria dos seus artigos publicados no jornal O País, entre outras obras. Foi também filantropo e grande expoente da doutrina espírita. Ele ficou conhecido como o médico dos pobres, do que ele se orgulhava muito de ser chamado assim. Bezerra de Menezes, aluno prodígio desde pequenininho, desde muito pequeno, desde quando entrou para a escola. Ele, em algum momento, ali pelos seus 14, 15 anos, chegou a substituir professores em algumas ocasiões, dada a sua capacidade, a sua inteligência, o seu esforço em estudar, em aprender e o amor pelo próximo. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, como eu disse, de uma família tradicional, de posses, o pai fazendeiro, grandes posses. Porém, o pai de Bezerra, homem nobre, de coração imenso, ajudava demais as pessoas, os amigos, foi fiador em diversos casos. Pessoas que tinham problema financeiro procuravam o pai de Bezerra e ele auxiliava a todos, fazendo, no final, quando ele já não tinha mais dinheiro dele para emprestar e quase nunca recebia, ia aos bancos e pedia empréstimo para poder auxiliar os outros. Essa prática, depois de anos e anos, acabou levando ele à falência, porque as pessoas não pagavam ele e ele não tinha mais recurso para pagar os bancos. E ele então resolveu entregar a fazenda. Foi aos credores, ofereceu a fazenda, os credores, conhecendo o seu nobre coração, conhecendo a pessoa que era, não aceitaram. Não aceitaram que ele vendesse, que entregasse a fazenda. No final de uma discussão, de uma conversa, ele então aceitou ficar morando na fazenda, cuidando da fazenda como um encarregado, como um gerente, tirando o mínimo para a sua sobrevivência e da sua família. Até então, os irmãos mais velhos de Bezerra conseguiram estudar em boas escolas, fizeram boas faculdades, advocacia,
Mas Bezerra não queria advocacia, Bezerra queria ser médico. Só que aí o pai já não tinha mais recursos. E em 1851, ano de falecimento do seu pai, Bezerra se muda para o Rio de Janeiro, onde naquele mesmo ano ele iniciou os estudos na Faculdade de Medicina. Era a única faculdade no Brasil de medicina, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E ali Bezerra de Menezes então iniciou com poucos recursos. Familiares ajudaram e ele veio. Em novembro do ano seguinte, ele ingressou como residente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então começou a trabalhar cedo já como residente, um ano depois de entrar na faculdade. Só que ele não tinha muitos recursos. Aquele pequeno recurso que ele trouxe de sua terra natal, logo se encerrou, logo se acabou, e ele dava aulas particulares, normalmente de filosofia. E o dinheiro acabando, poucas aulas para dar. Ele se viu numa situação um dia de não ter como pagar a faculdade e não pagar o quarto em que ele morava. E ele então entra em prece, pede o auxílio de Jesus, que o socorra, porque ele não tem condições, não tem mais recursos. E pouco depois, bate à sua porta um jovem de ótima aparência, pedindo que ele desse aula. Perguntou se ele era Bezerra. Sim. Ele disse que precisava de aula de matemática. Bezerra não estava preparado para aula de matemática. E disse, eu não posso. Eu não estou habituado a dar aula de matemática. O rapaz insistiu, disse que precisava muito. Perguntou quanto era. Bezerra disse, não, aos poucos você vai me pagando. E o menino disse, eu tenho aqui um dinheiro de mesada de meu pai que eu quero te adiantar, porque se eu não te der esse dinheiro adiantado, eu vou gastar ele com bobagens e não vou poder ter minhas aulas. Insistiu, Bezerra não queria, disse que queria que pagasse aos poucos, o menino insistiu e Bezerra aceitou e ele lhe deu a quantia exatamente para tirar Bezerra daquela situação. Pagar a faculdade, pagar o seu quarto. O curioso dessa história, além do valor ser exatamente o valor que ele queria e adiantado, é que esse menino nunca mais apareceu para aula alguma. Interessante, né? Bezerra graduou-se em 1856. Ele entrou em 1851 na faculdade. Em 1856 ele já tinha concluído o curso e fez um trabalho belíssimo como tese, diagnóstico do cancro. No ano seguinte, no ano da sua formatura, houve uma reforma no Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e quem estava à frente disso era Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, um antigo professor seu, que reconhecendo o valor de Bezerra, o conhecimento dele na medicina, convidou para ser seu assistente. E Bezerra então começa a trabalhar com esse ex-professor. Em 1958, Bezerra se casa com Maria Cândida de Lacerda e teve com ela 2 filhos. Só que ela falece muito jovem. Naquela época era comum casamento cedo. Maria Cândida, quando casou, tinha 14 anos. Depois de ter 2 filhos, aos 19 anos, Maria Cândida desencarna. E Bezerra se vê numa situação difícil, complicada. Com pena dele, depois de um tempo, a meia-irmã de Maria Cândida, chamada Cândida Augusta de Lacerda Machado, vai ajudar Bezerra de Menezes a cuidar dos seus filhos. Depois de algum tempo passado, habituada ali ao serviço, cuidando deles com muito carinho, com muito amor, Bezerra diz, poxa, já está aqui em casa, por que não? Né? Aí
pede ela em casamento e se casa então com Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem teve 7 filhos. Parece que Bezerra queria colaborar com os espíritos necessitados de uma reencarnação, né? Bezerra, com seu coração imenso, abre um consultório, só que ele era mais visitado na sua casa, era mais procurado na sua casa pelas pessoas mais pobres, porque conheciam seu coração. E o seu consultório, mesmo para atender as pessoas que tinham posses, não ia para frente. José Carlos de Luca, numa palestra que fez a respeito de Bezerra, ele fala inclusive em 2 consultórios. Não sei se é isso mesmo, não sei se ele falou isso como exemplo só, mas um ele cobrava, era para atender os ricos, e o outro ele atendia de graça. De graça. Esse que ele atendia de graça estava sempre lotado, e o que ele cobrava sempre vazio. E Bezerra então luta constantemente, diariamente, com problemas financeiros, porque não era apegado, estava sempre auxiliando o próximo, socorrendo quem lhe pedia, assim como seu pai. Bezerra sentia a dor dos pacientes. Ele entendia que aquelas doenças, as pessoas que o procuravam, sofriam na vida. E ele acolhia com amor, acolhia com palavras, com imensa fraternidade. Bezerra sabia que as doenças que as pessoas adquiriam, na verdade, eram materializações de sofrimentos antigos. A maioria deles precisando de um consolo, precisando de uma palavra, precisando de carinho, precisando de amor. E ele era um médico assim. Bezerra os acolhia, conversava, abraçava. Quando seu consultório estava cheio, ele ia de um em um, conversava, abraçava as pessoas e dava aquela atenção, aquele carinho que as pessoas tanto precisavam. Por ser tão caridoso, um dia sua esposa disse para ele: Bezerra, nós não temos comida mais, não sei o que vai ser de amanhã, não sei o que vai ser hoje à noite. Bezerra falou para ela confiar em Jesus e saiu para trabalhar. Quando Bezerra chega à noite, a esposa vem feliz, sorrindo ao seu encontro e diz: Bezerra, não precisava tanto. Mas tanto o quê? Ué, depois que você saiu, chegou uma carroça aqui trazendo tanto mantimento, tanta coisa, que pode ser até que se perca de tanta coisa, não precisava tanto. Bezerra até hoje não sabe quem foi que mandou essa carroça de alimentos. Seu coração bondoso a todos acolhia, todos os seus pacientes, sempre lhes ajudando, sempre lhes dando remédio, pagando remédio para quem não podia comprar. Tem uma história muito conhecida de uma senhora que o procura, dizendo que o filho estava doente. Ele examinou a criança, fez uma receita e a moça disse: Seu Bezerra, eu não tenho como comprar esse remédio, eu não tenho dinheiro nem para comer. Bezerra põe a mão num bolso, vazio, põe a mão no outro, vazio. O que fazer, meu Deus, para socorrer essa mulher? Nisso ele olha o anel de formatura, entrega para essa mulher e diz: venda esse anel, compre comida para seu filho, compre o remédio do seu filho. Olha o valor que tinha naquela época uma joia, que era o anel de formatura. Naquela época se dava um valor enorme para isso, né? Tem tantos casos de Bezerra. Tem o caso do seu filho um dia que estava doente, com febre alta, à noite, estava chovendo, sua mulher preocupada com a criança, Bezerra ali à cabeceira da cama, quando batem a porta, Bezerra vai atender e era uma mãe desesperada. Chovia, e a mãe dizia que a filha estava mal,
que ela tinha medo que a menina não passasse daquela noite. Bezerra olha para dentro de casa, vê seu filho naquele estado, se dirige à sua esposa e diz: eu vou até a casa com essa senhora, que a filha dela está muito doente, precisa de mim. Bezerra dizia que cada um que o procurava é porque Jesus mandava. Então ele não conseguia deixar de atender. E a esposa perguntou: e o nosso filho? Ele disse: Jesus vai cuidar dele. E foi com a moça, na chuva, subindo o morro. Naquela época não tinha carro. Chegou ensopado na casa da moça, atendeu a criança. Chegou em casa já amanhecer do outro dia, encharcado. E a esposa, sorrindo, lhe disse: que bom que você voltou. A febre do nosso filho passou. É muita emoção, não é, gente? É muito amor. Isso nos faz lembrar uma frase do Chico que dizia: o bem que fizeres em toda parte será teu advogado em qualquer situação. Então, a gente agindo sempre com amor, o socorro virá sempre também. Não nos desampara. Bezerra tinha um pensamento que ele deixou claro, deixou registrado, a respeito do que ele pensa da medicina e dos médicos. Eu vou ler aqui rapidinho, que é um trecho não muito longo. Bezerra diz: o médico verdadeiro é isso. Não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou se é perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como lhe pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é Bezerra de Menezes. Bezerra teve o primeiro contato maior assim, com a doutrina espírita através de um amigo seu, médico também, político. Em 1875, Joaquim Carlos Travassos lhe presenteou com o Livro dos Espíritos, que ele havia traduzido. Joaquim Carlos Travassos traduziu várias obras de Kardec, que naquela época não tinha ainda. 1875. E esse Joaquim Carlos de Travassos, ele praticamente foi fundador do primeiro centro espírita do Rio de Janeiro. O grupo dele, Grupo Confúcio, fundou lá um grupo de estudos espiríticos. E nas sessões já faziam trabalhos semelhantes aos das casas espíritas de hoje, de auxílio, desobsessão, etc. E ele traduziu as obras de Kardec. E Bezerra pega esse livro, o Livro dos Espíritos, ele ia trabalhar de bonde naquela época puxado a burro, andava devagar, ele saía da Tijuca, onde morava, ia para o centro da cidade, era 1 hora de percurso. E ele olhou bem o livro e disse: Deus, eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler esse livro, né? Porque a doutrina espírita naquela época já era perseguida, né? Era demonizada. Então, ele passou a ler o Livro dos Espíritos. E, muito interessante, ele sentia que ele conhecia aquele conteúdo. Ele tinha intimidade com tudo aquilo que estava escrito, embora nunca tivesse lido. Com certeza, reminiscências de lembranças da sua época de erraticidade, de outras vidas, né? De outras vidas não, porque não existia antes Kardec nem a doutrina, mas o que ele recebeu de ensinamento e o que ele aprendeu durante a erraticidade.
Mas a sua crença na doutrina lhe trouxe muitos problemas, imensos problemas. Como eu disse, a doutrina espírita era demonizada, era coisa do demônio, coisa do capeta. E inclusive a sua família, que era extremamente católica, Bezerra teve problemas com seus irmãos. Um irmão seu chegou a dizer que Bezerra não fazia mais parte da família, porque tinha abraçado a crença ao diabo. Daí, Bezerra escreve uma carta para esse irmão, carta essa que se transforma no livro que eu comentei, esse livro aqui, uma carta de Bezerra de Menezes, editado pela FEB. É uma obra belíssima. Ele defende aí a doutrina espírita e o seu pensamento. Vale a pena conhecer. A primeira esposa de Bezerra lhe incentivou a que entrasse para a política, porque sabia que Bezerra, entrando para a política, iria trabalhar pelo bem do próximo. E Bezerra se candidatou a vereador e foi eleito. Porém, como ele tinha emprego no exército, né, também, um adversário político de uma legenda oposta à sua, conhecido do povo brasileiro hoje em dia, que ficou para a história com o nome de Adoc Lobo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem ruas com o nome dele, questionou a validade dessa, como é que se diz, dele ser vereador, dele ter acumulado esse cargo com o de médico do exército. Aí Bezerra teve que escolher. O que uma pessoa normalmente iria escolher? O seu salário certo, fixo, lá no exército, sua carreira, ou o cargo de vereador? Bezerra abre mão do seu cargo no exército. E, então, desempregado, assume o seu cargo de vereador. E como político, trabalhou por melhores condições para todos, especialmente dos escravos, elaborando leis para o trabalho doméstico, porque sabia que esses escravos iriam, na sua grande maioria, continuar trabalhando em residências. Então, para a sua proteção, para a sua inserção na sociedade, Bezerra elaborou leis, procurou aprovar leis de auxílio aos escravos, a reintegração, a integração deles à sociedade. Porque ele sempre considerou os escravos seus irmãos. Uma vez, lá como deputado federal, também a oposição veio com uma proposta de lei de que o escravo poderia ser liberto se ele fosse lutar na Guerra do Paraguai. Bezerra achou desumano, Bezerra contestou e lutou contra isso. É um absurdo. Eles são nossos irmãos, não estão sendo tratados como irmãos, como humanos, estão sendo tratados como coisa. Bezerra lutou por melhores salários de professores. Desde aquela época, o professor já era mal pago. Lutou por eles porque sabia que o ensino, o conhecimento era fundamental para o crescimento de uma nação e de uma sociedade. Lutou também pela proteção ambiental. Já começava uma poluição maior, né, nas cidades. Bezerra procurou trabalhar defendendo ecologia, cuidando do meio ambiente. Na parte intelectual, ali na política, Bezerra escreveu um ensaio
a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação. Isso em 1869. Repara que ele não se preocupava só com o bem-estar dos escravos, que ele considerava irmãos. Ele se preocupava com todo, com a sociedade inteira, com a nação. Ele não queria que a nação fosse prejudicada. E ele sabia que tinha solução. E ele lutou por isso. Pela liberdade dos irmãos, dos escravos, e pelo bem da nação. Porque ele via a necessidade de inserir eles na nova situação, como libertos, na sociedade. Ele também escreve breves considerações sobre a seca no norte. Naquela época não falava nordeste, era norte. Porque já era um problema naquela época. E ele já se preocupava com isso, procurando soluções. Então veja o raio de ação, o pensamento desse homem de bem-estar para todos, procurando a melhoria das pessoas e da nação. Era um homem, Bezerra de Menezes, muito à frente do seu tempo, muito à frente. Foi muito bem preparado no astral. A gente sabe que isso é assim. A gente sabe que essas grandes personalidades que vieram, que fizeram uma diferença no nosso planeta, foram muito preparadas. Allan Kardec, por exemplo, foram encarnações de preparação, não só as encarnações, que foi evoluindo cada vez mais, como o preparo na erraticidade, no astral, para que realizassem uma obra. Na década de 1880, durante essa década, começou uma ruptura, um desgaste, um desentendimento, um racha dentro da doutrina espírita no Brasil. Um grupo defendia mais a parte religiosa da doutrina. Outros defendiam o lado científico e filosófico. Eles não conseguiam se entender. Por isso Bezerra atuou na doutrina espírita aqui no Brasil, sendo um conciliador, um aglutinador. E ele conseguiu novamente a harmonia entre as casas, numa direção única, para o bem da doutrina, cumprindo o seu papel que lhe fora dado, né? O trabalho que lhe fora dado por Ismael. E depois de tanto trabalho, com seus exemplos, com seus livros, com suas palestras, Bezerra une as casas espíritas, harmoniza as casas espíritas, direciona as casas espíritas. Então, se hoje nós podemos falar que o Brasil é a pátria do Evangelho, graças a Bezerra de Menezes e a seu trabalho. Bezerra também fundou a primeira livraria espírita no Brasil, como grande divulgador, como grande porta-voz do Mestre Jesus. Enquanto Bezerra dirigiu a Federação Espírita, ele um dia está descendo as escadas
da onde até hoje é a Federação Espírita, lá no Rio de Janeiro, ele percebe uma pessoa com um olhar, que ele viu preocupação, viu sofrimento naquele olhar. Bezerra vai e se dirige, ele se dirigiu à pessoa e perguntou qual era o problema, o que ele precisava, e o homem disse: doutor Bezerra, estou doente, minha família está doente, meus filhos sofrendo e não temos o que comer. Bezerra, então, mais uma vez, coloca a mão nos bolsos e nada encontra. E Bezerra pensa assim: mais um enviado de Jesus para que eu socorra. E o que eu vou fazer? Não vendo situação ali, não vendo condição de socorrer a pessoa, Bezerra falou: você acredita em Nossa Senhora? E o homem falou: acredito. Então venha cá, me dê um abraço. Abraçou o homem com ternura, com amor, com fraternidade e falou: peça à Mãe de Jesus que ela te atenda, socorra você e a sua família. Você chegando em casa hoje vai dar um abraço como esse nos seus filhos, na sua esposa e fazer uma prece a Maria. O homem agradecido saiu. Passado algum tempo, alguns dias, retorna esse homem lá na casa da Federação Espírita. Bezerra o encontra de novo e o homem com um sorriso diz: Bezerra, hoje eu vim lhe agradecer. Graças a você que eu cheguei em casa, fiz o que você falou, como você recomendou, bebemos a água depois da prece, parece que aquela água saciou nossa fome naquele momento. No dia seguinte saí a procurar emprego, fortalecido pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu abraço, na certeza de que eu encontraria. E a primeira porta que eu bati, eu consegui emprego. Então hoje eu estou aqui para lhe agradecer. Esse era Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, depois de tudo isso, depois de tanto fazer por todos nós, pelo Brasil, desencarna em 11 de abril de 1900, aos 68 anos de idade, no Rio de Janeiro. E desperta do outro lado. Ele é desperto, na verdade, pelo espírito de Celina, espírito de luz, que lhe acolhe. E Bezerra percebe um murmurinho, um barulho do lado de fora do local onde ele se encontrava, num quarto, no astral onde ele se encontrava. E Celina o pega pela mão, vai até uma sacada e ele se depara com uma multidão, acenando para ele, acenando. E ele pergunta: mas que gente é essa que eu não conheço? E Celina diz para ele: são familiares e pessoas que você ajudou enquanto esteve na Terra. São aqueles a quem você acolheu, seus familiares, que você salvou, que você saciou a fome, que você curou. Essa multidão é grata a você, Bezerra. Era uma multidão imensa. Bezerra, depois disso, foi convidado por Maria a ir habitar em planetas mais felizes, planetas mais avançados, mais de acordo com a sua evolução espiritual. Mas Bezerra pediu perdão a ela e disse: por favor, me deixe aqui, quero continuar nesse planeta
enquanto houver sofrimento, enquanto houver uma lágrima derramada pela dor. Não gostaria, não quero deixar esse povo, não quero deixar esse planeta. E pelo jeito, vai continuar por aqui, por um bom tempo. Que bom, meus irmãos, que nós podemos contar com Adolfo Bezerra de Menezes. Que bom que temos um espírito de tanta luz que olha por nós, que é o mentor da nossa casa, que é um privilégio termos Bezerra de Menezes como mentor do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Talvez seja por isso que tanta gente que ali chega, agoniado, desesperado, sofrendo muito, ali encontra alento, ali encontra fraternidade. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia. Vamos elevar nossos pensamentos então, para que possamos agradecer ao mundo espiritual de luz o nosso encontro de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus e hoje, muito especialmente, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse contato estreito com o espírito de tanta luz. Obrigado por seu sacrifício, obrigado pela sua dedicação, pela sua vida em prol de todos nós, em prol de uma multidão que precisa ainda encontrar melhor o seu caminho, que precisa ainda descobrir e fazer fortalecer essa semente de amor plantada em nós, que essa centelha divina, essa semente maravilhosa, que é o sopro de Deus em nosso coração. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.